Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Luiz Fernando. É um prazer tê-lo conosco. A honra é minha estar aqui contigo, Curi, e vamos bater um papo importante hoje. Que bom. Obrigado pela participação. Existe hoje na Assembleia Legislativa várias iniciativas importantes. Como é que o senhor analisa a relação hoje do Executivo com a Assembleia Legislativa? Depois de 30 anos, Curi, muda o governo de São Paulo. Uma nova realidade, vem para cá um modelo de governo que não tínhamos aqui, que implementado em Brasília com o governo Bolsonaro, né, se elege governador do principal estado desse país. Um cidadão que não é do nosso estado, não conhecia essa realidade, um carioca, né? A priori seria candidato a senador no Mato Grosso, depois Bolsonaro falou, não, vá ser candidato a governador em São Paulo, e ele vence as eleições. Está em construção, né? A Assembleia, a política paulista ainda está a entender a que veio Tarcísio Freitas. Eu creio que está ainda aprendendo o caminho do centro de São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes e está tendo problema na Assembleia Legislativa. Há poucos dias foi discutido um aumento para a polícia. Ele não conseguia votar. A base aliada dele criou um grande problema para ele. Depois foi discutido o financiamento para as obras do trem São Paulo-Campinas, trem rápido, uma dificuldade muito grande de botar 48 deputados em plenário. Então, assim, a relação não é das melhores, é uma relação... A oposição cresceu muito, o Partido dos Trabalhadores, a federação, né, PT, PCdoB e PV, elegeu 19 deputados, a outra federação, PSOL e Rede, elegeu 6 deputados, e aí o PSB elegeu 3 deputados, PDT 1, e alguns que ainda se somam à oposição. Eu acho que é o maior tamanho da oposição na Assembleia Legislativa é a atual. Então, creio eu que assim, não terá vida fácil o governador, né, para implementar as políticas que ele trouxe do governo federal aqui em São Paulo. Mas todos torcendo por São Paulo, todos pelo bem de São Paulo. Nós só não conhecemos ainda, Curi, as reais intenções do governador. Estamos a conhecer. O tempo vai mostrar. Só o tempo vai nos mostrar. Você acabou de lançar uma frente parlamentar em defesa das indústrias química e farmacêutica. Ou seja, a Biquim e a Bifarma. A Biquim e a Bifarma. Que solicitaram que você montasse essa frente parlamentar. É verdade. Nos conta um pouquinho a respeito do porquê e qual o objetivo dessa frente parlamentar. E você quer saber por que um deputado do Partido dos Trabalhadores defendendo uma indústria? O que é ótimo. Então, Curi, eu fui convidado pela Abiquim e pela Abifarma. A indústria química, sobretudo a química, a grande indústria química no Brasil está em São Paulo. Nós temos 3 polos petroquímicos, São Paulo, que é o polo petroquímico de Capuava, que fica em Mauá e parte em Santo André. Depois nós temos um polo petroquímico no Sul, e no Rio Grande do Sul e um na Bahia. Mas o maior deles é São Paulo, e a grande indústria química está no ABC e na capital, né? Essa indústria ela está indo embora do estado de São Paulo. Por quê? Por conta da questão tributária, né? Nos 30 anos do PSDB aqui em São Paulo, nós vivemos uma saga arrecadatória muito forte. Foi isso que provocou uma grande fuga dessa indústria para fora do estado de São Paulo. Foram para Minas, foram para o Paraná, foram para Santa Catarina, foram para Mato Grosso, Goiás, deixando um grande rastro de desemprego,
um grande rastro, um grande problema social, além do econômico, e essa frente ela vem buscar, de fato, o fortalecimento dessa indústria química, dessa indústria farmacêutica, buscando gerar mais emprego, mais desenvolvimento econômico e social, né? E o Brasil precisa de se reindustrializar. Nos últimos 6 anos no governo, no país, nós vivemos uma grande desindustrialização, foi muito privilegiada a política do agro e, sobretudo, as bolsas batendo recordes, a aplicação no mercado financeiro. Quem ganhou muito dinheiro nesse período foram os bancos aqui no Brasil. O Brasil sofreu uma grande desindustrialização e, portanto, um grande desemprego. O presidente Lula hoje foca muito a lógica de reindustrializar o país. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, vem falando muito da neoindustrialização, né? Mas é fato que nós precisamos reindustrializar o país e a indústria química é a mãe das indústrias, né? Você não come sem a indústria química, você não monta um carro sem o plástico, sem o vidro, sem o combustível, sem o óleo lubrificante. É a mãe das indústrias. E essa indústria ela precisa se fortalecer. E eu tive a honra de ser convocado para, junto de diversos deputados que compõem essa frente, coordenar esse processo e lutar por uma indústria química e uma indústria farmacêutica mais fortes. Impressionante. Quem são os deputados? Os principais deputados que estão à frente são do ABC. Por quê? Porque essa indústria química ela é muito forte no ABC e na capital, mas, sobretudo, no polo petroquímico está lá. A que faz a primeira matéria-prima da indústria química extraída do petróleo e outros, né? Compõe essa frente parlamentar, além de mim, que coordeno, a deputada Ana Carolina, que é de Santo André, é do Cidadania, né? O deputado Rômulo, que é de Mauá, que é do Partido dos Trabalhadores, o deputado Átila Jacomussi, que é do Solidariedade e é também de Mauá, o deputado Oséias de Madureira, que é de São Bernardo do Campo, ele é do PSD, e o deputado Tiago Auríquio, que é do PL, né, que é de São Caetano do Sul. Além disso, o deputado Barba, que coordena uma frente parlamentar em defesa de toda a indústria, ele ajuda a compor essa frente. Que coisa boa, em defesa de emprego, empresas e de iniciativas. Bom, mas muitas outras coisas nós não podemos deixar de te perguntar. Como é que você vê a posição Brasil hoje? A política econômica, geração de emprego, os principais desafios. Como é que você, como parlamentar e aliado da iniciativa privada e também dos trabalhadores, como é que você vê esse quadro? Curi, eu vejo que o Brasil já mudou, não é? O Brasil vai mudar. O presidente Lula, ele tem viajado o mundo para abrir o mercado. O Brasil precisa voltar a vender para fora, vender aqui dentro, e muitas medidas estão sendo tomadas pelo ministro Haddad, muitas medidas estão sendo tomadas, já foi votado o arcabouço fiscal, reforma tributária, e aí nós temos que entender o seguinte, é desonerar a produção, não cabe mais cobrar, né? Infelizmente, no Brasil, quem paga imposto pesado é quem produz e quem consome. O mercado financeiro não é onerado, né? Os grandes investidores, a distribuição de lucros hoje não é onerada, não é tributada, e o Brasil começa a reescrever esse processo. Segundo, o ódio está sendo combatido com políticas do amor, né? Políticas de distribuição de renda, já houve uma valorização do salário mínimo, ou seja, o trabalhador, quando ele recebe o salário, ele compra, ele consome. Diferentemente da classe média alta, quando recebe alguma coisa, ela investe, né? Ela aplica, não investe na produção. O produtor investe na produção, sobretudo o pequeno e o micro, representados aqui por você,
Qualquer coisa que entra, ele reinveste para poder fazer o negocinho dele. O sonho do pequeno, do micro, é virar médio. É verdade. Então, eles e do médio virar grande e depois aí vai. E o presidente Lula faz uma grande distribuição de rendas numa política de valorização do salário mínimo. Ou seja, o trabalhador recebe e vai consumir, né? E isso começa a fazer já a roda começar a andar. Os programas sociais voltando, mais médico voltando, farmácia popular voltando. Ou seja, o Brasil retoma, né, o cuidado com o seu povo, mas retoma uma política de geração de emprego e renda. Como é que você vê a pacificação do país? Existe algum trabalho nessa direção? É um caminho a ser galgado na sua avaliação? Eu acho que foi o principal caminho, né, a principal missão do presidente Lula quando assumiu. 8 dias depois, a gente viu o que o bolsonarismo representava naqueles atos que aconteceram em Brasília, dia 8 de janeiro, atos de terrorismo. terroristas, né? Ali mostrava o que aquele grupo que governava o país pensava. Eu acho que o presidente Lula não ataca ninguém, começa a sorrir, as políticas começam a acontecer, o Congresso, as negociações voltaram a acontecer, o diálogo, né? O parlamento, né, começou a, de fato, parlar, né? Estavam sem conversar até então, e eu creio que a pacificação já está no nosso meio, né? As pessoas estão... Os racistas estão voltando a se esconder, os misóginos estão voltando a respeitar a mulherada, enfim, essa sociedade, ela volta. Eu acho que o amor já está voltando, né? E onde você põe o amor, o ódio tem que sair correndo. Luiz Fernando, nós agradecemos muito a sua participação, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo e desejamos que o amor e a pacificação seja o vencedor do país. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site.